Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano. Então, hoje aqui dentro de legislação de trânsito, nós vamos falar sobre crimes de trânsito. Então, aqui tem muita coisa para a gente falar, vários detalhes, não só em cima da lei seca, tá? Mas também na parte jurisprudencial e alguns conceitos doutrinários que as bancas gostam de cobrar. Então, vamos aqui na tela fazer aquele convite clássico a todos vocês para adicionar o professor lá no Instagram, tá? @prof.herculano. E lá no nosso canal no YouTube, pessoal, várias videoaulas gratuitas lá para vocês, tá? Só colocar lá professor Alexandre Herculano. Vamos lá, meus amigos, vamos então avançando. Primeiro ponto aqui, antes da gente começar a varrer toda a lei, tá? A gente vai trabalhar aqui desde o artigo 291 até o artigo 312b, tá? Que todos esses dispositivos estão ligados aí ao conceito, ao estudo dos crimes de trânsito. Então, a gente vai ver nos mínimos detalhes. Mas antes da gente começar a falar aqui na parte geral, algumas informações são importantes, tá? Primeiro ponto aqui que vocês têm que entender, até para você compreender bem esse artigo 291. Então, prestem bem atenção no que eu vou falar. Pessoal, quando um crime ele é de menor potencial ofensivo. Ah, professor, nunca estudei, não sei o que é crime de menor potencial ofensivo, mas vamos lá então. Um crime de menor potencial ofensivo é aquele, segundo a Lei 9.099, cuja pena não ultrapasse, né? A pena ela não ultrapassa aí a 2 anos, a pena máxima. Então, se a pena máxima daquele crime, daquele dispositivo for até 2 anos, ou seja, não ultrapassou 2 anos, logo eu vou poder aplicar a Lei 9.099, que traz lá medidas despenalizadoras, ou seja, ele vai responder ao juizado, ou seja, perante o juizado criminal, e não pela justiça comum, justiça especial, nada disso, tá, pessoal? Ele vai responder, né? É uma justiça ligada às leis especiais, extravagantes, que é a Lei 9.099, mas justamente juizados de pequenas causas. Então, ele vai ter benefícios com isso, né? Apesar de ter sido um crime, ele não vai responder igual aos outros crimes perante aí, né, o próprio Código Penal, tá? Porque ao cometer uma infração penal, ele pode estar cometendo um crime também ou uma contravenção. E a contravenção também, ela vai estar aí, ele vai responder também aí pela Lei 9.099. Mas o que eu quero falar para vocês, por que isso é importante? Porque vocês vão perceber que a maioria dos crimes de trânsito, tá? A maioria é de menor potencial ofensivo. Então, como que você vai saber disso? Você vai saber quando você for olhar a pena. Então, se você dá uma olhada lá nas penas, né, dos crimes que vão ali do artigo 302 ao 312, vai ficar evidente para vocês que a pena dos crimes lá, tá? Muitos vão ser de 6 meses. Muitos crimes vão ter pena de 6 meses a 1 ano. Então, isso fica bem claro que o crime é de menor potencial ofensivo. Quer ver um exemplo aqui, ó, de um crime de menor potencial ofensivo? O artigo 303. O artigo 303 ele passa a ser de interesse do nosso estudo inicial justamente por causa do artigo 291. Então, lá no artigo 303, trata de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa na direção veicular, tá? E lá vocês vão ver que na forma simples, esse crime, pessoal, na forma simples, vocês vão perceber que ele tem a pena de 6 meses a 2 anos. Ultrapassou a 2 anos? Não ultrapassou 2 anos. Então, se não ultrapassou a 2 anos, esse crime ele vai ser de menor potencial ofensivo. Então, a regra para esse crime de lesão corporal culposa, já vão gravando aí o que eu estou falando. É diferente, é diferenciada na forma simples. Porque o 291 ele traz uma regra específica para esse dispositivo, tá? E já eu vou falar para vocês. Por quê? Porque aqui, em algumas situações, nós não vamos aplicar as medidas despenalizadoras. Mas, rapidamente, para a gente entrar na parte geral aqui, eu vou colocar aqui para vocês, já eu coloco aí na tela, tá? Então, você tem lá, pessoal, olha só para vocês entenderem, porque a gente vai ter que... Depois eu vou falar de cada crime de uma forma bem detalhada. Mas eu quero que você entenda que os crimes estão lá no artigo 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, né, 309, 310,
311 e 312. Então, aqui são os crimes em espécie. Agora, vamos aqui entender mais um ponto, antes da gente avançar lá. Somente esses dois crimes aqui, somente esses dois crimes, nós vamos falar que são crimes de quê? Crimes de dano, tá? Crimes de dano. E os demais aqui, professor? Esses aqui são crimes de perigo. Então, quando eu falo lá em lesão corporal culposa, no 303, que eu acabei de falar agora para vocês ali, que a gente vai entrar na regra do 291, e o 302, que é homicídio culposo na direção veicular, esses dois dispositivos são classificados como crimes de dano. E os demais aqui, eles são classificados como crimes de perigo. Aí vocês vão perceber, esse conceito é importante, já entrando aqui na parte geral, né? Que você tem a parte geral e a parte especial, né? No dispositivo aí, dentro do Código de Trânsito. Então, entrando aqui ainda na parte geral, vocês vão perceber, né, que esse conceito que traz os crimes em espécie, que estão lá na parte específica, né, ou seja, na parte especial, o que você tem que entender? Que alguns crimes, pessoal, né, alguns crimes têm que comprovar o dano. Vocês vão ver uma expressão assim, ó, por exemplo, dirigir com velocidade incompatível próximo de escola, de hospitais. Aí lá no final vem assim, ó, gerando perigo de dano. Então, isso é um crime de perigo concreto ou perigo abstrato? Sempre que eu tiver que comprovar esse dano, sempre que for vir essa expressão, esse meu crime vai ser de quê? De perigo concreto. Agora, se por um acaso não vier essa expressão, aí meu crime vai ser de perigo o quê? Abstrato e não concreto. Entenderam? Então, olha só as classificações, né, que as bancas perguntam, isso aí na prova, principalmente carreiras policiais, né? Você que está focando PRF, não é somente PRF, mas leis penais, eu abordo 25 leis penais, e essas leis penais caem para carreiras policiais, cargo de agente, escrivão, investigador, delegado de polícia, né, carreira jurídica. Então, essa aula aqui ela serve para vários concursos que vocês estão estudando aí, não somente que está estudando para a parte de legislação de trânsito, tá bom? Então aqui, pessoal, lembrem sempre disso, e quando eu começar a falar dos crimes em espécie, ali do artigo 302 até o 312, vocês vão perceber que eu vou falar o quê? Eu vou já começar a trabalhar com vocês qual crime que é de perigo abstrato e qual crime que é de perigo concreto, e vocês já vão lembrar porque vocês vão ver na expressão lá, gerando perigo de dano, gerando risco à incolumidade pública ou privada, lá o caso do 308. Então, todos esses crimes aqui, que eu vou falar de uma forma bem rápida para vocês aqui, só para vocês já ir se acostumando, mas nosso estudo não vai ficar limitado aqui não, tá, pessoal? Por exemplo, 302, homicídio culposo na direção veicular. O 303, lesão corporal culposa na direção veicular. O 304 é o crime de omissão de socorro. Eu vou mostrar para vocês que existe uma situação nos crimes de dano, tanto 302 como 303, que existe um aumento de pena no caso de omissão de socorro, de 1/3 à metade. O 305 é quando tem fuga de responsabilidade, a pessoa foge do local para não ser responsabilizada civilmente, né, ou penalmente. O 306 a gente vai estudar ele nos mínimos detalhes, porque a gente vai falar da embriaguez ao volante, que ora vai ser somente infração e ora vai ser infração e crime. E a gente vai ver isso aqui já já. Vamos fazer alguns comentários aqui da resolução 432, que traz lá os índices do etilômetro, tá? O 307 é quando a pessoa viola uma suspensão penal e, nesse caso, ela vai ter uma nova suspensão. Então, nesse caso, ela vai responder pelo 307. Por quê? Porque violou aquela suspensão. E eu vou explicar como que isso pode acontecer. O 308, né, quando disputa a corrida, em via pública, tá? E não via privada. Via pública gerando risco à comunidade, é um dos crimes classificados como de perigo concreto. O 309, quando ele está dirigindo sem habilitação, gerando perigo de dano, né, que seria também um outro crime de perigo concreto. O 310 aqui, quando ele entrega a uma pessoa que não tem habilitação, não tem condições, e aqui existe uma súmula, a súmula 575 do STJ, que eu vou explicar lá nos mínimos detalhes para vocês, né, que vocês vão até... Pô, professor, como que o 309 é de perigo concreto? Vocês vão perceber isso, né? Já vão gravando o que eu estou falando aqui para vocês. E o 310 vocês vão perceber
que ele não é de perigo concreto, né? Porque não vem a expressão lá gerando perigo de dano. O 311 aqui, pessoal, vocês vão estar atentos aí, nesse caso, o 311, que é justamente aquela velocidade compatível, próximo de escola, hospitais, estação de embarque e desembarque, né, gerando perigo de dano. E o 312 é um crime de fraude processual ligado ao CTB, né, quando a pessoa está lá querendo alterar aquele local justamente para enganar perito, né, agente e juiz. Mas vamos lá, agora vamos entrar, né, nos detalhes. Feita esta introdução, praticamente, você conheceu o que são os crimes de trânsito, mas não estudamos ainda eles, tá? Nós vamos entrar nos mínimos detalhes ainda de cada um crime desse aí. Mas só para você entender essa parte geral agora que a gente vai começar a falar. Porque, olha só, os crimes de trânsito, ele é dividido em parte geral. Essa parte geral aqui, ela vai do artigo 291 até o artigo 301. E temos lá a parte especial, que vai do artigo 302 até o 312B. Na verdade, até o 312, né, que são os crimes em espécie. Ali são algumas regras específicas, o 312A e o 312B, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, voltando aqui para o 291, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês visualizarem melhor isso aí, ó. E vamos fazer uma leitura aqui já desse início do 291 para você compreender. O que ele traz aqui para a gente? Vamos lá, pessoal. Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, no que couber, tá? Que é a Lei do Juizado aí de Pequenas Causas. Aí vamos lá, seguindo, parágrafo 1º, o que ele traz aí? Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto, tá? No artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver. O que o legislador está falando aqui para a gente, pessoal? Ó, um crime de lesão corporal culposa, tá vendo aqui, ó, os crimes de lesão corporal culposa. Olha o que ele traz aqui, ó. Nos crimes de lesão corporal culposa, eu vou aplicar o artigo 74, que é a composição civil do dano, tá? A possibilidade da composição civil do dano. O artigo 76 da Lei 9.099, que é a transação penal, ele sai de uma pena, por exemplo, privativa de liberdade para uma restritiva de direito. E o artigo 88, que é justamente o direito de representação, tá? Então, como os crimes aqui, nós estamos falando de crimes de ação penal pública incondicionada, nesse caso aqui, do artigo 88, quando for por a norma falar que eu aplico isso à lesão corporal culposa, né, na direção veicular, então aqui nesse caso, o que eu tenho em mente? Que o crime de lesão corporal culposa, a princípio, ele é uma ação penal pública condicionada à representação, porque para eu prosseguir, eu tenho que ter a autorização, ou seja, a representação da vítima, entenderam? Isso como regra. Mas se, por exemplo, esses crimes que estão aqui, né, ou especificamente, se o crime de lesão corporal culposa, e somente esse, se ele for cometido por uma pessoa que estava disputando corrida, se for cometido por uma pessoa que estava participando de, né, manobras perigosas, de cavalo de pau, né, tudo lá, ou se por um acaso ela estava sob o efeito de substância psicoativa, entorpecente, o álcool, enfim, o que vai acontecer, pessoal? Eu não vou aplicar esses benefícios da Lei 9.099 ao crime de lesão corporal culposa. Entenderam? Então, olha só, vamos jogar na tela para vocês entenderem melhor aqui através da leitura. Ó. Então, o que nós temos aqui? Aplica-se aos crimes de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver, vamos lá, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor,
não autorizada pela autoridade competente, e transitando também, tá, pessoal? Complementando aí, tá? Transitando em velocidade superior, não falei em porcentagem, tá? Ó, velocidade superior à máxima permitida em 50 km por hora. Então, voltando aqui para mim. Então, se ele está acima da velocidade em 50 km por hora, a via lá era até 80 km por hora, a máxima permitida. E ele estava lá a 131 ali, km por hora. Acabou atropelando e lesionando, bateu lá, enfim, né? Acabou atingindo também uma pessoa e lesionando essa pessoa. Ele entra aqui, entra. Então, por mais que o crime de lesão corporal seja de menor potencial ofensivo, de 6 meses a 2 anos, na sua forma simples, tá? Que a gente vai ver que o uso do álcool, tanto no homicídio culposo na direção veicular, bem como na lesão corporal culposa na direção veicular, nós vamos perceber, pessoal, que nesse caso ele vai responder, né, pela forma qualificada, né? Então a pena muda, né? Então a pena ela é a superior, então foge da regra lá da Lei 9.099. Mas mesmo assim, sendo lesão corporal culposa, que é a pena na forma simples, que é de 6 meses a 2 anos, qualquer dessas situações aqui, ele não vai ter benefício da Lei 9.099, tá? Não vai ter. A norma deixa isso bem claro aqui. Ok? Isso aqui é uma questão muito batida em prova, tá, pessoal? Toda hora está caindo. Toda hora está caindo. Aí aqui, antes de eu aprofundar um pouco mais, olha aqui, ó. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. O que o legislador está falando aqui, né? Porque você tem lá uma ação penal, tá, pessoal? Uma ação penal que, a princípio, aplicava-se o termo circunstanciado, né? Você tem, por quê? Porque era de menor potencial ofensivo, entenderam? Porque todos os crimes de menor potencial ofensivo, onde vai ser elaborado o quê? O TCO, que é o termo circunstanciado, e não inquérito policial. Mas se tiver naquelas situações ali, a pessoa, mais de 50 km por hora da via, sob a influência de álcool, substância entorpecente, participando de pega, racha, manobra perigosa, corrida. Então, nessas três situações, inquérito policial. Agora, pessoal, só que, mesmo assim, mesmo estando naquelas 3 situações ali, o legislador, ele excluiu os benefícios do artigo 74, 76 e 88. Mas ele não, que eu já expliquei para vocês aí, né, anteriormente, mas ele não retirou a suspensão condicional do processo como benefício. Porque a suspensão condicional do processo vem lá no artigo 89 da lei. Não estou falando do sursis penal, tá, pessoal? Não estou falando de suspensão da pena, estou falando de suspensão condicional do processo que vem no artigo 89 da lei 9.099. Por quê? Porque a pena mínima do crime de lesão corporal, ela não ultrapassa 1 ano. Então, olha só, vamos lá, passo a passo. Então, os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. E os crimes de médio potencial ofensivo são aqueles cuja pena mínima não ultrapasse a 1 ano. Então, pessoal, abrindo um parênteses aqui para vocês, quaisquer crimes que vocês estudaram aí comigo, em várias leis penais que eu abordo aí, né? Drogas, organização criminosa, enfim, quaisquer desses crimes, qualquer dessas leis, ou até mesmo do Código Penal que você tenha estudado com o professor, qualquer professor de direito penal, vocês vão perceber que às vezes o crime tem a pena superior a 2 anos. Mas mesmo assim, em vários casos, eu vou poder aplicar a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa a 1 ano. Isso está lá no artigo 89 da Lei 9.099, tá? Então, isso é um detalhe importante aí para vocês. Mas vamos aqui, fechando parênteses aí, né? Porque eu abri o leque aqui para os crimes também, que é um artigo 89 que ele se estende, aí você pode aplicar ele em vários dispositivos penais, né? Agora, vamos lá. Avançando um pouco mais aqui, pessoal. Então, crimes de menor potencial ofensivo você já entendeu. Já falei para vocês que a maioria dos crimes do CTB, tá? É de menor potencial ofensivo, então vou aplicar a Lei 9.099. Logo, em vez de inquérito policial, eu tenho a questão lá da lavratura do TCO, né? Ou seja, termo circunstanciado. Aí, o que você vai lembrar também aqui, né, pessoal? Que
o crime de lesão corporal, especificamente, ele tem essas regras específicas aí do artigo 291 que quebra os benefícios da Lei 9.099. Isso é questão de prova? Muito, muito mesmo. Vamos avançando aqui, pessoal. Vamos seguindo, então, aqui. O juiz, vamos lá, aqui só para a gente fechar essa parte do 291, o juiz fixará a pena base segundo as diretrizes lá previstas no artigo 59 do Código Penal, né, que a gente pode aplicar aqui o Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Esgotamos aqui o nosso primeiro artigo. Vamos lá, artigo 292. Esse artigo 292, a gente estuda ele desde o 292 até o 296, praticamente. E para isso eu vou voltar lá naqueles dispositivos que eu coloquei aqui de forma proposital, para a gente falar sobre isso aqui. Então, olha só, vamos lá, para vocês entenderem aqui. Até aqui tranquilo, tá dando para compreender, passo a passo, sem correria. Vamos seguindo. Olha, pessoal, os crimes, todos os crimes de trânsito, é possível ter como efeito da condenação a suspensão, tá, pessoal? A suspensão da habilitação, da CNH. Agora, eu vou aplicar a suspensão, olha o que diz só a redação do 292 aqui para você entender o que eu estou falando, ó. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pode ser imposta, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Então, a gente tem aqui a suspensão do direito de dirigir. E essa suspensão do direito de dirigir, ela pode acontecer tanto na área administrativa, na parte administrativa do CTB, como na parte penal. Lá na parte administrativa, eu explico para vocês que a autoridade do órgão, né, que hoje outras autoridades também, da PRF, como de outros órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, poderão suspender o direito de dirigir do infrator. Na parte administrativa, quando ele comete uma infração, e nessa infração ela tem o quê? Suspensão do direito de dirigir. E o Detran, ele vai poder suspender também, além de como órgão também que pode suspender daquele infrator, ele também vai suspender quando essa pessoa atingir pontos, né? Pontos ali que, ora, 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos, dependendo da quantidade de infrações gravíssimas que essa pessoa tem. Né? Se ela tem uma, né? Nesse caso ali, se ela tem mais de uma, se ela não tem nenhuma é 40, tem uma só, 30 pontos. Tem mais de uma, ou seja, duas ou mais, aí seria 20 pontos. Então, essas pessoas vão ter a suspensão também do direito de dirigir, exceto lá o motorista profissional que não entram aí as infrações gravíssimas, independente da quantidade de infrações gravíssimas para o motorista profissional que exerce atividade remunerada, que é o cara, né? Seja transporte coletivo, de carga, enfim, aquele que exerce atividade remunerada, a ele, né, ele não precisa aí, entrar, ele não vai entrar nessa regra, o examinador tirou ele dessa regra aí, então, independente da quantidade de infrações gravíssimas, ele atingindo 40 pontos, ele vai, ele só atingindo 40 pontos que ele vai poder ter o direito suspenso de dirigir, tá? Entre outras molezinhas que tem, né, se ele pode fazer um curso de reciclagem, né, quando chegar a 30 pontos para zerar a pontuação, enfim. Isso tudo a gente explica lá em penalidades, eu não quero aqui aprofundar, quero fazer isso por uma questão de comparativo. Então, esses órgãos que podem suspender o direito de dirigir, eles vão estar comunicando à Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, a Senatran, hoje, ela substituiu o Denatran, tá? Denatran, que era o órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, a Senatran, ela vai ter conhecimento dessas suspensões aí por esses órgãos administrativamente falando. E no caso de crimes, professor, aí sim, vamos agora para o crimes de trânsito. No caso de crimes de trânsito, como que isso funciona? No caso de crimes de trânsito, quem vai suspender o direito de dirigir é o magistrado, é o juiz que vai lá e vai suspender o direito de dirigir. Só que o juiz, ao suspender o direito de dirigir, ele vai comunicar quem? A Senatran? Não, ele não vai comunicar a Secretaria Nacional de Trânsito. Ele vai comunicar o Departamento de Trânsito, que é o Detran, e o Contran. Tá? Então já começa essa diferença aí. Que a banca ela pode criar uma pegadinha aqui, tá, pessoal? Então já começa essa diferença.
Outro detalhe, tá, pessoal? É claro que depois o Detran deve comunicar, né? Até porque as competências do Detran, dos 27 Detrans, né, 26 estados e o Distrito Federal, são por delegações, né, da própria Senatran, né, que é a secretaria. Então, aqui, pessoal, o que você vai ficar atento aqui nesse caso? Que o juiz, ele vai aplicar, só que o prazo de suspensão é diferente. O prazo de suspensão ele vai de 2 meses a 5 anos. 2 meses a 5 anos, tá bom? 2 meses a 5 anos. É o prazo que o juiz pode suspender ao cometer um crime. Uma pessoa estará sujeita aí com efeito da condenação ou não. Já já vocês vão entender se ou não, tá? Porque nem todos os crimes têm suspensão de uma forma direta. Alguns crimes que eu vou marcar aqui para vocês vai precisar que a pessoa seja o quê? Reincidente. Só vai ter a suspensão se ele for reincidente. Mas independente do trânsito em julgado, pessoal, às vezes um delegado de polícia ou o Ministério Público pode requerer, o delegado de polícia ele pode representar, ou até mesmo um juiz de ofício, por garantia da ordem pública, pode suspender a habilitação dessa pessoa de forma cautelar. E ele vai ter que entregar. Tá? A pessoa vai ter que entregar a habilitação em 48 horas, independente se é de forma cautelar ou após o trânsito julgado, essa pessoa vai ter que entregar essa habilitação em 48 horas. Passível de estar cometendo crime do artigo 297, do artigo 307, parágrafo único. Então, lá um dos dispositivos 307 é justamente o fato da pessoa não entregar a habilitação em 48 horas, como determina lá o artigo 293, tá bom? Então, detalhes aí, só nos mínimos detalhes para vocês aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente já sabe o quê? Que a suspensão ela tem um prazo de 2 meses. Tudo que eu estou falando aqui eu vou depois ratificando aí nos slides para vocês, tá? Então, a gente já sabe que a suspensão ela vai de 2 meses a 5 anos. Aí vamos para a nossa primeira jurisprudência aqui para vocês. Segundo o STJ, apesar de a lei falar de 2 meses a 5 anos, o STJ entende que a pena, né, ou seja, a penalidade de suspensão aplicada ao criminoso, ela tem que ser compatível com a sua pena. Então, se ele foi lá, teve uma pena lá vamos botar lá uma pena que ele ficou lá de 5 anos de detenção, ou vamos botar menor, porque 3 anos de detenção. Então, a pena de suspensão ela tem que ser compatível com essa pena aplicada, entendeu? Então, ela não diz que tem que ser igual, tem que ser compatível, né? Então, algo que seja ali compatível, ele não diz que tem que ser sempre igual, né? No julgado não dizia isso. Então, isso já caiu, professor, várias vezes e vai continuar caindo, pode ter certeza. Mas vamos lá, pessoal. Então, qual desses crimes aqui que tem suspensão como efeito da condenação? Por exemplo, aqui, ó, vou botar um S ao lado, tá? Homicídio culposo tem a suspensão como efeito, então vai ter o direito de dirigir suspenso. O 303 também, lesão corporal culposa, tem a suspensão. A omissão de socorro não. Aqui a questão da fuga de responsabilidade aqui também não, no 305. E dirigir embriagado tem também a suspensão lá como efeito da condenação, tá? 307 aqui tem, e é justamente por violar a suspensão, ele vai ter como nova suspensão o mesmo prazo, tá? O mesmo prazo. E aqui, pessoal, já outro julgado aqui para vocês, ó, também do STJ, tá? Do STJ. Que julgado é esse? Que julgado é esse, professor? Lá no final da nossa aula eu destaquei os 10 principais ali, julgados ali, entre outros que eu já estou falando aqui para vocês. Então, ó, no 307, ele diz violar a suspensão, né? A pessoa está suspensa e violou a suspensão. Antes desse posicionamento do STJ existia divergência. Até alguns professores falaram, não, violou a suspensão, está passivo de crime. Mas qual a suspensão? Porque administrativa ou penal, né? Então, essa violação da suspensão aqui, ela é penal. Então, ele já estava suspenso penalmente, foi lá, né, e foi pego dirigindo. Então, violou a suspensão? Violou. Então, ele violou uma suspensão penal. Então, ele vai ter aí, né, cometeu o crime do 307 e vai ter uma nova suspensão pelo mesmo prazo que foi imposto aí a esse criminoso, tá? Então, atento a esse julgado aí também, que é importante. Aí, no 308 lá, dirigir com velocidade, né, em via pública, dirigir em via pública, né, gerando risco em comunidade pública ou privada,
que é um crime de perigo concreto, a gente já vai falar sobre isso já já, lá no 308 também tem suspensão lá, tá? Tem suspensão. 309, 310, 311, 312 não. Então, esses que eu marquei aí, pessoal, tem suspensão já no efeito da condenação, lá já na lei a lei fala. E os demais crimes, 304, 305, né, 309, 10, 11 e 12. Aí pode ter suspensão. Aí entra em regra aqui o artigo 296, tá? A esses dispositivos aqui, nós vamos ter o artigo 296. Por quê? O artigo 296 fala, no caso de reincidência, né, ele estaria também sujeito à suspensão do direito de dirigir. Mas, pessoal, olha só, isso não exime, tá? Cuidado, uma coisa é falar que somente na reincidência. Outra coisa é falar que o juiz pode suspender de forma cautelar. Então, ele pode de forma cautelar em qualquer crime? Pode. A norma fala que qualquer crime, não fala somente naqueles lá que eu marquei que tem suspensão diretamente não, tá? Então, muita atenção aí nos detalhes, beleza? Então, vamos lá, vamos avançando aqui, vamos seguindo. Aqui na tela, vamos lá, pessoal. Então, falei para vocês, aqui o 292, ó, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Falamos sobre isso aqui, expliquei tudo aí. Depois, o artigo 293. Olha o que diz o artigo 293, né? Agora só estou ratificando o que eu já falei ali para vocês, tá? Então, vamos lá. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração, olha aí, ó, pessoal, 2 meses a 5 anos. Lembrem lá que, segundo o STJ, tem que ser o quê? Compatível. Compatível à pena aplicada, tá? Não esqueçam disso. Falei isso aqui, destaquei isso aqui para vocês também. Vamos seguindo, vamos lá. Avançando aqui. Transitada em julgado, a sentença condenatória, o réu será intimado, olha aí, ó, a entregar à autoridade judiciária em 48 horas. Lembra disso? Não entregou? Parágrafo único do artigo 307. A permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, tem que entregar em 48 horas. Seguindo, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito da condenação, estiver recolhido a estabelecimento prisional, né? A gente sabe que a maioria desses crimes ninguém vai preso, né, pessoal? Mas o que a norma quer dizer? Vamos para a teoria, né? Que é a teoria que cai na prova. Ela quer dizer que enquanto a pessoa está lá dentro em cárcere, não tem como ele cumprir lá, né, pessoal? Que aí é mole, né? Ficou lá 2 anos lá dentro, e com 2 anos de suspensão, quando sair já vai ter esgotado lá. Então, para a suspensão começar, ele tem que estar, ou seja, perante o quê? A sociedade, está em convívio com a sociedade. Ali começa a contar a sua suspensão, o prazo de suspensão do criminoso, né? Nesse caso aí. Então, avançando aqui, vamos lá. Artigo 294. Em qualquer fase, isso aqui é a suspensão cautelar que eu expliquei para vocês aí, ó. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, que é quem? O delegado de polícia, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de obter, ou a proibição de sua obtenção. Porque às vezes a pessoa não tem, né? Está toda ali errada, ali tudo, e não tem, então ele não vai ficar suspenso, mas vai ficar proibido de ter a habilitação, entendeu? Pelo período ali como se tivesse suspenso. Então, sempre, pessoal, né, o Ministério Público, tanto na fase pré-processual ou na fase processual, tá? A requerimento dele, ou mediante representação, mas somente na fase pré-processual, que é a fase administrativa do processo, né, o delegado de polícia. Então, eles, né, ou até mesmo de ofício, poderão aí, né, o juiz poderá, no caso,
através da representação ou do requerimento, ou de ofício, suspender de forma cautelar para garantia de quê? Da ordem pública. Isso eu falei para vocês, artigo 294 também cai muito em prova aí. Seguindo, da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, grave isso aqui, ó, sem efeito suspensivo, tá? Sem efeito suspensivo. As bancas colocam lá para tentar criar pegadinha com o efeito suspensivo, que estaria errado se vier de novo, mas é sem efeito suspensivo. Vamos avançando mais um pouco. Artigo 295, pessoal. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Então, lembra lá, ó, a suspensão, nesse caso, para dirigir, tá? Ou a proibição vai ser o quê? Será sempre comunicada pela autoridade, lembra que eu falei para vocês? Pelo CONTRAN ou DETRAN. Porque lá na parte administrativa, que eu falei para vocês que lá os órgãos, né, quando for infração e tem suspensão, esses órgãos que podem aplicar penalidade hoje, né, alteração trazida pela Lei 14.071, depois continua valendo, mas só que parte de alguns órgãos ficaram suspensos até o início de 2024, né, vai começar a poder atuar. E a PRF não, a PRF, por exemplo, não entrou, então ela pode cometer uma infração, a PRF vai lá, né, nesse caso, pode aplicar penalidade também de suspensão. Isso na infração. Porque quando for por pontos, quem vai aplicar somente quem? O DETRAN, tá? Dos 27 estados. Beleza? Então, ali a gente sabe que eles vão comunicar a Senatran. Bem como lá por pontos, o DETRAN também comunicar a Senatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Aqui não, aqui o juiz ele comunica o CONTRAN e comunica quem? O DETRAN. Então, parece besteira, mas é um detalhezinho que a banca coloca aqui, Senatran, ou órgão máximo executivo de trânsito, em vez de colocar órgão de trânsito do Estado, e o aluno erra, tá? E o aluno erra, e eu sei que erra porque eu já apliquei isso em simulado, várias pessoas erraram, porque não estavam atentos aí. Então, ó, e é o órgão de trânsito dos estados que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crimes previstos neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Então, lembra lá nos demais casos, né, o detalhe lá da reincidência, a possibilidade da suspensão. Avançando aqui, artigo 297, né, nem todo ele... É um artigo que não cai muito, mas alguns pontos aqui podem ser cobrados, eu vou explicar para vocês, rapidinho. Então, a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores de quantia calculada com base no disposto aí no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Aplica-se a multa reparatória disposto lá do Código Penal, no capítulo das penas, e na indenização, isso aqui cai bastante, tá, pessoal? Na indenização civil do dano, lá, quando aplicar lá a composição civil do dano, né, no artigo 74, o valor dessa multa aplicada será o quê? Descontado, tá? Nesse caso vai ser descontado, normalmente que as bancas gostam de cobrar esse parágrafo 3º. Seguindo, meus amigos, vamos lá. Então, olha aqui, voltando para mim. Então, até aqui, né, muita coisa, né? Tu vê que quanta informação já, ainda nem chegamos nos crimes em espécie, nos detalhes. Já falei, mas não entramos nos detalhes. Mas vamos lá, olha só. Aos crimes de trânsito é possível aplicar agravantes, tá? Agravantes e majorantes, em alguns casos. Nem todos os crimes vão ter majorantes, tá? Somente os crimes de dano, que são aqueles dois. Homicídio culposo na direção veicular e lesão corporal culposa na direção veicular. Artigo 302 e artigo 303. Nessas duas situações, eu vou aplicar, tá, pessoal? Majorante, é possível aplicar majorante, é aumento de pena, né? Nesse caso, de 1/3 à metade, em algumas situações.
E quais são essas situações, professor, que eu vou poder aplicar aumento de pena? Eu vou poder aplicar aumento de pena quando ele estiver sem habilitação, tá? Sem habilitação, tá? Nesse caso, aplica? Pode aplicar? Sim. Se ele for motorista profissional, tá? Motorista profissional, a gente vai ver aqui, né? Motorista profissional. E aqui eu vou falar um detalhe específico aqui para motorista profissional. Por quê? Porque aqui, agravante, ela pode ser motorista profissional tanto de carga como de passageiros. Lá, o motorista profissional na majorante é somente de passageiro, motorista profissional de passageiro. Então, ó, sem habilitação, tá? Sem habilitação, motorista profissional de passageiro, quando ele omitir, pessoal, tá? Omitiu lá, né? Omissão de socorro, também vai gerar, professor, aumento de pena de 1/3 à metade? Vai. Mas aí, professor, não tem lá um crime lá de omissão de socorro do 304? Tem. Mas quando a gente chegar lá na parte especial, daqui a pouquinho, já vamos chegar, aí eu vou entrar nos detalhes para vocês, o que prevalece, né, nesse caso aqui. Mas o que eu quero que você entenda aqui, nessas majorantes, tá, pessoal, é o seguinte, é que em alguns casos, vocês vão perceber que as agravantes são iguais àquelas majorantes. E essas agravantes aqui do artigo 298, eu vou aplicar ela, teoricamente falando, a todos os crimes do 302 ao 312. Só que quando for, pessoal, quando for homicídio e lesão corporal, e uma das majorantes que estão lá no artigo 302 e 303 coincidirem com as agravantes, o que vai prevalecer? A majorante. Então, sempre vou aplicar o aumento da pena de 1/3 à metade. Então, vocês vão perceber aqui que essas majorantes lá vão ser citadas aqui também como agravante. Mas uma coisa é certa, tá, pessoal? Se tem uma agravante aqui que não é majorante, aumento de pena lá no 302 e no 303, eu vou aplicar ela? Claro que sim. Por exemplo, aqui, ó, com dano, que dano que já está lá o crime de dano, né? Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. É cometer homicídio ou lesão corporal. Tem aumento de pena para isso lá, de 1/3 à metade? Não tem. Mas tem agravante? Tem. Então, vai ser um homicídio com agravamento de pena. E o agravamento de pena, ele é aplicado na segunda fase, só para você entender por que não pode, questão de bis in idem, tá? Ele é aplicado na segunda fase da dosimetria da pena e as majorantes na terceira fase da dosimetria da pena. Ainda vou além. Tem especialistas que falam que eu poderia aplicar agravante e majorante porque são fases distintas. Mas para o STJ, é o que interessa para a nossa prova, no caso de ter majorante, aumento da pena de 1/3 à metade, eu esqueço a agravante, entenderam? Eu esqueço a agravante. Então, fiquem atentos, as bancas batem muito em cima disso aqui, tá? Então, quais são essas agravantes? Quando tiver majorante, eu vou citar aqui também. Vamos lá. Vamos para o artigo 298. Vamos lá, então. Ó, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, ter o condutor do veículo cometido a infração, com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, tá? Que dependendo da situação pode ser até um crime do Código Penal, tá, pessoal? Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, aí eu vou colocar aqui, ó, um H, homicídio e lesão corporal, ó, majorante, tá? Majorante lá de 1/3 à metade. Se for homicídio ou lesão corporal, esqueço o agravante e aplico o aumento da pena, que é o majorante, de 1/3 à metade. Vamos seguindo. Com permissão para dirigir, né? Com permissão aí para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente, pessoal. Então, aqui, ó, categoria
diferente. E aí, pessoal? Né? Tem majorante lá? Não, nesse caso aí não. Então, somente agravante. Quando sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Aí você vai tomar cuidado aqui. Por quê? Porque lá no crime, lá, pessoal, né, do 302, vamos lá aqui, ó, sublinhar aqui e puxar uma seta para cá. Então, lá no artigo 302, é possível, nesse caso, eu aumentar a pena? Sim, mas somente quando for transporte de passageiro. Carga não aumenta. Então, ó, homicídio e lesão corporal. Majorante prevalece de 1/3 a metade, tá bom? Aí, olha só, volta aqui para mim, pessoal. Então, vamos lá. João, motorista profissional de carga, indo de um estado para o outro, na rodovia, ao atravessar, né, a rua, né, o pedestre foi atropelado lá por João e veio a falecer. Né? Ou seja, atravessou lá na frente do caminhão, e o caminhão atravessou e foi atropelado e morreu. Existe majorante aí? Não. Se não tiver naquelas 3 outras situações, aí não vai ter, porque ele é motorista profissional de carga. Por quê? Porque isso está na norma. Mas, nesse caso, João, ele vai responder por homicídio culposo na direção veicular com a pena agravada. Entenderam? Agravada, porque está aqui no 298. Mas se fosse motorista profissional de passageiros, também seria agravada? Não. Aí, tanto no homicídio com lesão corporal, seria aumento de pena de 1/3 a metade. Entenderam? Então, só estou tentando ser, acho que mais claro do que isso que eu estou tentando ser aqui com vocês, eu não vou conseguir. Então, vamos nos detalhes aí para vocês não perderem nenhuma questão. Vamos lá. Seguindo aqui, pessoal. Então, nesse caso aqui, né, prevalece se for passageiro, homicídio, sempre o H e o L aqui, porque é homicídio, e a lesão corporal lá. 1/3 a metade, majorante vai prevalecer. Avançando aqui, utilizando o veículo em que tenha sido adulterado equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações, então aqui somente agravante, não tem. E sobre a faixa temporária ou permanente destinada a pedestre. Então aqui, também quando for homicídio ou lesão corporal, majorante, aumento da pena de 1/3 a metade. Aí vamos lá, pessoal, né? Então, viram aí. Só que tem uma majorante lá que é omissão de socorro. Omissão de socorro, que também seria um crime. E tem lá também sem habilitação, que também seria um crime. Isso aí são cenas aí para a gente falar na parte especial, tá? Aí aqui é o seguinte, o que eu quero falar para vocês aqui é, ó, faixa de pedestre. Só que lá no 302 e no 303 tem aumento de pena quando é também sobre a calçada. Então, se for sobre a calçada, lá é especificamente majorante, mas também não tem agravante. Mas por mais que tivesse também, ia prevalecer sempre no homicídio e na lesão corporal o quê? E aí? Ia prevalecer o quê? Ia prevalecer o aumento da pena. Mas por que eu gosto de falar isso, né, professor? Se sempre vai prevalecer, então por que o senhor fala isso? Porque, às vezes, o legislador ele vai trazer um outro dispositivo, vai falar que ocorreu sobre a calçada, e aqui nos agravantes não tem isso, e dizer que a pena é agravada. Porque aí você já sabe que... Você já leu isso em algum lugar. Então, isso pode confundir você. Tá? Então, calçada, só existe essa possibilidade lá, porque lá fala faixa de pedestre ou em cima da calçada. Aumento da pena de 1/3 a metade para homicídio e lesão corporal. Tá? Homicídio e lesão corporal. Beleza? Tranquilidade? Vamos então aqui para a gente fechar essa parte geral. Olha o que diz aqui o artigo 301, tá? Porque às vezes a pessoa é presa, mas ela, né, presta ali integral socorro, né? Ou seja, ela vai toda, né, enfim, reconhece ali que apesar de ser um crime não intencional, enfim, presta ali, né, o socorro, enfim, então isso a pessoa não vai ser presa em flagrante, né, pessoal? E nem vai ser exigido o quê? A fiança a essa pessoa. É o que diz o artigo 301, ó. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima,
não se imporá prisão em flagrante e nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Então, as normas gostam de colocar isso aqui, a literalidade, tá? As provas, perdão, eles colocam, né, os examinadores, eles colocam isso aí na literalidade, pessoal. Eles vão lá, ó, aqui, né, justamente do jeito que está aqui. Aí ele fala que, nesse caso, aí começa a mudar o texto, enfim, então tu não vai cair nessa pegadinha, não. Então, daqui dessa parte geral, olha quanta coisa importante, né? Nós falamos lá sobre o artigo 291, aplicada ao artigo 303, lesão corporal culposa. Falamos lá do artigo 292 ao 296, sobre a suspensão, e ali eu detalhei, lembrando lá, pessoal, que a suspensão prazo é de 2 meses a 5 anos, não tem, tá? E aqui vale a pena a gente citar um dispositivo que está lá no artigo 278A, para você também não confundir. Não confundir. Ó, lá no artigo 278, porque isso não faz parte aqui da área penal aqui, tá? Do CTB. Mas está lá na parte administrativa, não sei nem porque caiu na parte administrativa, isso deveria estar em penalidades. Mas tudo bem. Colocaram no artigo 278A, no CTB, falando que aquelas pessoas que utilizarem o veículo, as pessoas que se valerem do veículo, utilizarem o veículo para cometer 3 crimes. Quais são esses 3 crimes? Contrabando, tá? Descaminho e receptação, né? Contrabando, descaminho e receptação. Então, lá no artigo 180, né, receptação, lá no artigo 334, 334A do CPP, CPP é Código de Processo Penal, do Código Penal do CP. Então, esses 3 crimes, a pessoa que cometeu esses crimes se valendo do seu veículo, essa pessoa está apta ali, como efeito lá da condenação aplicada pelo juiz, a cassação do direito de dirigir, que é por 5 anos, né, pessoal? Ele fica cassado por 5 anos. Mas a gente aprende lá na parte administrativa que existe a cassação já, né, em alguns casos, inclusive quando é condenado por delito de trânsito, teoricamente falando, artigo 261, acho que é o 261 ou 263, agora não lembro. Depois vocês dão uma olhada aí, acho que é o 261, inciso 3º, tá? 261, inciso 3º. Então, fala quando condenado, né, por crimes de trânsito, né? Então, seria também uma das possibilidades de cassar. Só que não tem praticamente aplicação, porque a gente vê os efeitos da condenação aqui como a suspensão. Então, existem algumas... Na verdade, no CTB existem várias incoerências, então você tem que ficar atento também para você não se perder, mas tem que saber conviver com isso, né? Por quê? Porque as bancas vão cobrar o que está escrito, tá? Está escrito. Quem já vem estudando comigo aí já há bastante tempo sabe que eu vou passando todos os detalhes, indo nos mínimos detalhes para você não perder nenhum ponto aí, porque às vezes o professor fala de uma forma bem rápida, fala só o que ele acha que é importante, o aluno fica vendido e erra a questão, como aconteceram em alguns concursos e vieram, né, alguns alunos vieram até mim falando sobre isso. Então, eu prefiro ir nos mínimos detalhes. Quem já está aí no estágio avançado, vai parte para as questões, parte para os resumos, mas quem está aí mais ou menos, ou quem está começando principalmente, tem que assistir a aula nos mínimos, todas as aulas, todos os detalhes aí, mesmo que seja de uma forma acelerada, né? E hoje a gente sabe aí, né, a voz do professor na versão 1.5, 2.0, enfim, e por aí vai. Então, às vezes, agiliza realmente, mas tem que assistir. Então, não pode perder o foco. Aí, pessoal, né, essa cassação lá do 278A é para aquelas pessoas que cometeram crime, não é crime do CTB, cometeram os crimes do Código Penal de receptação, contrabando e descaminho e acabaram, né, fazendo o uso do seu veículo para cometer esses crimes. Então, identificado isso, né, uma vez condenados, vão ter aí a cassação da sua habilitação por 5 anos, podendo voltar a dirigir após 5 anos, desde que passem por todos os exames necessários aí, como se estivesse tirando uma nova habilitação, né? Porque é cassação, não é suspensão, né? Tá? Mas queria deixar isso claro para vocês por causa do artigo 278A, que ele é importante, aí ele vem lá na parte administrativa, mas é interesse também nosso aqui também, estudar isso, você ter uma visão específica. Ok, pessoal? Então, fechamos aqui a parte geral, tá?